Bom dia, mais uma vez a todos. Reiterar os agradecimentos pelo convite que nos foi feito para participar. E desta vez coube-me a missão de falar sobre a cadeira de gerenciamento sobre gerenciamento de suplemento num programa de controle de câncer. Meu nome é Fernando Miguel, eu sou de Angola. O histórico do tratamento do câncer em Angola se pode dividir em fases. A primeira fase é a fase antes de 1975, que marca na história de Angola a independência. Antes desse período, no atual local onde nós trabalhamos, o Instituto Angolano de Controle de Câncer, havia o Centro Nacional de Oncologia, já no tempo colonial, com estruturas já definidas para combate ao câncer. Nessa altura havia uma fonte de cobalto que servia de radioterapia e uma fonte de Célsius 137. É só para ver a importância do câncer em Angola, não começou agora. Depois de 75, a situação mudou um pouco, porque Angola accedeu à independência, depois a seguir conflito armado, que durou até 2002. Outro marco histórico tem a ver com a adesão de Angola na Agência Internacional de Energia Atômica em 1999, onde Angola se torna como membro de pleno direito da Agência Internacional de Energia Atômica, o que mudou, de certa forma, a intervenção direta da Agência Internacional de Energia Atômica. Mas daí para 2007 nós ainda tivemos problema, porque a agência exigia o cumprimento de certos, que eles chamam milestone 1 e 2, que era difícil, que é a aprovação de certas leis. O outro marco tem a ver com o fim do conflito armado, que aconteceu em 2002, o que abriu as premissas para o desenvolvimento do câncer em Angola, que podem ser justificados pelo aumento da expectativa da vida, como foi aqui bastante dito. O cancro começa a ser um problema a partir de uma certa idade. Quando, no período de conflito armado, a esperança de vida era 42 anos. Agora passamos para 65 e provavelmente vamos chegar aos 100 anos. Então, é um desafio, tivemos que nos preparar para esse desafio. Dos desafios principais era criar núcleos nas províncias. Nós temos 18 províncias. Como em Luanda, onde há concentração disso, criamos outros núcleos nas 17 províncias, de forma esses núcleos funcionam como centros de captação de pacientes e encaminham para nós. Funcionam mais também para divulgação, distribuição de material de educação para a saúde. E, finalmente, em 2007, foi aprovada a Lei 4/7 de uso de energia atômica e criou-se uma estrutura que chama a Autoridade Reguladora de Energia Atômica, que é o nosso parceiro que faz cumprir as normas da Agência Internacional de Energia Atômica a nível do governo de Angola. Este artigo fala, o exemplo de Angola, como se criar as unidades de oncologia no país de condições como as nossas. Para falarmos de suplemento, precisamos de falar também da formação, porque o suplemento que vamos falar aqui é de bens e serviços. Porque se falarmos só de
de bens é difícil. Então temos que falar de serviço. Esse é um dos serviços que fomos formando esse quadro com a ajuda de países, conforme mencionamos ontem, Brasil, Portugal, Espanha, Cuba. E o encontro de hoje é um desafio de novo, se calhar vamos encontrar mais parceiros. Esses são jovens. Também estávamos habituados que na saúde só trabalhavam os médicos e enfermeiros. E a modalidade, um dos pilares de tratamento do câncer é a modalidade de radioterapia. A radioterapia requer também a introdução de físicos médicos que foram formados em Espanha. Dizia um entendedor da matéria: no bloco operatório é o cirurgião-chefe que manda toda a equipa. Na radioterapia, o médico radioterapeuta não é ninguém, é o físico que manda, na medida em que a radiação não tem cor, não tem cheiro, é o físico que conhece as regras. Distância, barreira, quem dita isso é o físico. E aqui o desafio dos primeiros físicos treinados que servem hoje. Dos equipamentos, nós temos 3 aceleradores lineares que nos servem, e esse é outro desafio para o suplemento e a gestão desse, que é esses equipamentos são extremamente sensíveis à variação da corrente elétrica. Quando adquirimos o primeiro acelerador linear, este avariava, trabalhava uma semana, ficava 3 semanas avariado. E a Varian, são da marca Varian, a Varian veio ter conosco e ficou conosco durante dois meses. A primeira coisa que fizeram é observar a corrente elétrica que vinha de fora para... E o que é que chegaram? A nossa corrente elétrica tem, de norma, devia ter 220 voltas. Meteram um aparelho que acompanhava aquilo. O que é que acontecia? A corrente elétrica era de manhã 200 voltas, depois descia para 80. Então, era uma corrente alternada, né? Aquele que vai fazendo isso. E nesse equipamento, isto é veneno. Só para saber o desafio. Este outro equipamento, para tratar, aqui foi bem dito e repetido às vezes, o câncer do colo do útero. Para o tratamento do câncer do colo do útero, a teleterapia também ajuda, mas o mais importante é esta fonte de braquiterapia que serve para ajudar bem, e tudo isso são desafios para manter isto funcional. Este é o simulador Aquit da Varian, também para manter isso em funcionamento é um problema. Quando nós começamos, como sabem, nós temos 3 aceleradores lineares da Varian, e a Varian, para a Varian, isso é uma gota de sangue no oceano, por um engenheiro de manutenção em Angola. Portanto, isto não é nada para colocar o engenheiro. Então, nós tivemos que recorrer continuamente à África do Sul, e no tempo passado, obstáculo de ordem consular, não é? Precisa visto para os engenheiros virem, e quantas vezes 3, 4 meses à espera que alguém viesse de lá, ou recebia o visto ou não recebia. Portanto, são desafios na gestão desses meios. Também temos 2 tomógrafos, um ligado ao diagnóstico e o segmento dos doentes, e o outro para planeamento em termos de radioterapia. Temos um tomógrafo dedicado exclusivamente a isso. Temos outros aparelhos como raio-x, ultrassom ou sonografia. Tínhamos essa ressonância magnética que está descontinuada, vamos adquirir outro. E os mamógrafos. Nós temos 2 mamógrafos fixos
e 3 móveis, com o objetivo de deslocar para outras províncias e não só. Aqui também temos tido problema em termos de gestão. A nossa lei diz que qualquer funcionário público que sai fora da localidade onde trabalha, devemos pagar um PRDEM para cada dia que passa. E isto, na gestão, é uma dor de cabeça. Estes também são as nossas infraestruturas. Nós temos cerca de 4 edifícios no Instituto e para manter isso, que do ponto de vista energia elétrica, água, manutenção das próprias estruturas, isso também requer muitos meios. Esse outro edifício que está em construção está praticamente terminado, falta o apetrechamento. A expansão, nós temos serviços também médicos colocados nos hospitais públicos, o Hospital Américo Boa Vida, na maternidade Lucrécia Paim, no Hospital Josina Machel também estamos. Então, é necessário manter os doentes daí, os medicamentos que eles consomem, nós é que temos que suportar. Esse outro equipamento. Temos o desafio de expandir o serviço, como foi dito, já temos serviço no Lubango, representado pela colega Lina Antunes, que precisamos travar o pessoal que vem do Sul, porque as pessoas vêm para Luanda, vem a mãe com o filho e com ele vem 2 outros filhos. E nós temos uma cama para a criança que precisa, a mãe fica onde? Então, parabenizar mais outra vez a professora Lina Antunes, essa iniciativa, e nós vamos apoiar para poder travar a população residente lá na parte sul. E esse é um desafio de expansão desse serviço. Há certas regras que nós temos que cumprir em termos de medicamentos. Alguns medicamentos são falsificados devido, conforme a orientação da OMS. Para isto, nós precisamos, para a aquisição desse serviço e bens, cumprir com esses certos pressupostos, a qualidade, o preço, a produtividade e a prontidão. É necessário que isto tudo esteja interligado e nós temos 2 fontes de financiamento. A parte maior de financiamento tem a ver com o Orçamento Geral do Estado e a outra parte é com a Agência Internacional de Energia Atômica, que nos ajuda, quer no treinamento de recurso humano ligado à parte de radiação, quer dizer, médico de radioterapia e os físicos médicos, técnicos de RTT. A Agência Internacional de Energia Atômica tem nos ajudado e também o fornecimento de equipamento. Por exemplo, há dias recebemos da Agência Internacional de Energia Atômica, através de um programa, uma fonte de braquiterapia. A outra fonte de financiamento, como disse, é o Orçamento Geral do Estado, aí onde começa o nosso problema. Conforme sabem que os recursos públicos não podem ser aplicados de qualquer jeito. Eu encontro esse televisor devia ser útil para o consultório do Dr. Nilton, do Dr. Paulo, porque precisam disso para estar em contato com o Brasil. Mas para isso, para eu comprar isso, preciso despolitar um processo concursal que tem regras, e essas regras são rígidas. Desde o início até o seu fim, leva 4 meses. E muitas vezes tem um doente grave, ele precisa de uma determinada molécula, está aí, não posso adquirir. E como sabem, as moléculas para o tratamento oncológico são extremamente caras. Não preciso fazer publicidade nenhuma aqui. Uma ampola chega a custar 2.500 euros. Até chegar
se eu precisar de 20 ampolas, sabe quanto é que custa. Então, essas limitações todas, e o doente precisa disso hoje. Se eu fizer isso sem cumprir essas regras, amanhã sou chamado ao Tribunal de Contas e à Inspeção Geral do Estado. Então, são esses obstáculos e desafios. Nós somos obrigados a respeitar esta lei, que esta é a nova, mas começou desde 2010. Temos que cumprir com esse pressuposto de contratação pública. Então, é necessário, para a gente adquirir medicamento, ter um programa específico para a aquisição desses produtos. E começa com esse ciclo vicioso, desde a demanda, passar para acompanhamento, seleção, até chegar ao fornecedor. E essas propostas é que são metidas depois para o concurso, para selecionarmos o fornecedor ideal. Então, cumpre esses prazos todos de suplemento, prazo de caducidade, isso tudo. Na gestão de estoque temos encontrado também muitos problemas, por isso a formação tem que ser constante. Muitas vezes, quem entrega o medicamento, em vez de entregar o que vai caducar dentro de 3 meses, vai buscar o que caduca depois de 1 ano, e vice-versa. São desafios que temos estado a enfrentar. Portanto, este é o ciclo do que nós temos estado a fazer, de seleção, programação, produção. Nós estamos em África. Esse medicamento, muitos deles vêm da Europa, da Ásia e da América. O prazo mínimo para a gente obter isso, 1 mês. Não tem como ter uma coisa agora rápida. Então, por isto, a programação é extremamente importante para depois fazermos esse ciclo de dispensação. Esse ciclo de dispensação está em estreita colaboração com a demanda na parte clínica, desde até a prescrição, que depois essas são as recomendações para a distribuição dos tais medicamentos, reduzir os erros na medicação. Quantas vezes entregou um produto que a um doente inapropriado. E, para concluir, é necessário o cumprimento disso. Muito obrigado.